Olá, boa tarde. Tomara que todo mundo esteja bem, a família aí, nesse período de quarentena. Esse vídeo aula específico aí é mais direcionado ao pessoal do 9º ano e ele vai falar especificamente de primeiro reinado e regência. Para que a gente entenda o primeiro reinado no Brasil, é necessário a gente voltar um pouquinho na nossa história, né? O processo de independência, se é que a gente pode falar assim com todas as letras, começa em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte lá nas guerras napoleônicas na Europa. Com a chegada da família real no Brasil, uma série de medidas tomadas por Dom João VI, príncipe regente, para tornar possível a administração brasileira e também para agradar os ingleses que tinham de alguma maneira financiado, patrocinado essa vinda ao Brasil, vão meio que acelerar o processo da nossa independência. Medidas principalmente no âmbito econômico e político, né? No âmbito econômico a gente pode destacar a abertura dos portos às nações amigas, que efetivamente praticamente acaba, né, com o Pacto Colonial, permitindo que o Brasil fizesse comércio diretamente com a Inglaterra. A gente pode destacar a criação do Banco do Brasil, uma série de outras medidas administrativas, econômicas, né? E do ponto de vista político, talvez a medida mais significativa é a transformação do Brasil em Reino Unido, a Portugal e Algarves, que de alguma maneira tirava da gente a condição de colônia e colocava numa correlação com Portugal e Algarves, o reino que Portugal tinha na África, né? É importante destacar na apostila de vocês, que chama a atenção, é que quando, por volta de 1818, pressionado já pela corte portuguesa, com Napoleão já carta fora do baralho, Dom João VI não tem opção e ele vai ser pressionado a voltar para Portugal, até porque é uma situação um tanto quanto insólita, né? O Brasil colônia sendo a sede administrativa de um reino ou de um império português que fica na Europa, né? Se até traz para o Brasil uma curiosidade, né? O único país que foi sede de um império europeu fora da Europa, né? É um negócio um tanto quanto inusitado. E aí, pressionado pelas cortes portuguesas, Dom João não tinha outra saída a não ser retomar para Portugal, né? Ao mesmo tempo ele sabia que seria difícil ele conseguir retomar a administração colonial no Brasil, né? Até porque forças ligadas a parte da elite brasileira não iria aceitar essa volta, entre aspas, de recolonização portuguesa, né? Foi assim que Dom João, de maneira um tanto quanto astuta, articulou com seu filho, Dom Pedro, para que ele ficasse no Brasil e que, se fosse o caso, ele proclamasse a nossa independência, né? Daí surge até um ditado muito antigo, né? Em algumas situações é melhor perder alguns anéis do que ceder os dedos. Foi nesse contexto que Dom João volta para Portugal, Dom Pedro fica, e meses depois há o famoso Dia do Fico, né? Se é para o bem e felicidade geral da nação, diga ao povo brasileiro que fico. E aí, Dom Pedro ficou. E aí a gente pode dizer que houve um jogo de cena. Por parte de Dom Pedro, ele se deixou manipular pela nossa elite, e por parte da nossa elite, ela percebeu que seria muito interessante que o Brasil se tornasse independente e que essa figura fosse Dom Pedro, até para que as mudanças fossem bem pequenas. Porque o objetivo da nossa elite não era uma transformação total, muito pelo contrário. Ela queria uma transformação muito superficial, onde prevalecesse os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, necessidades, entre aspas, né? E foi assim que foi articulado a nossa independência, né? Um processo muito mais de faz de conta do que de realidade. Nesse contexto, Dom Pedro se aproxima da elite, vai ser meio que esse processo também conduzido pelos irmãos Andradas, né, principalmente José Bonifácio, e a nossa independência começa a ser construída, né? É importante dizer que há o famoso grito de 7 de setembro, mas historicamente esse grito provavelmente talvez nem tenha acontecido, e se aconteceu, o significado dele é muito relativo, né? É até de se questionar a história do cavalo branco, do quadro famoso do Pedro Américo. É muito mais uma construção iconográfica do que um fato real, né? Provavelmente o Dom Pedro, quando foi abordado por mensageiros da corte, estava vindo da casa de sua amante, a Marquesa de Santos, e provavelmente nem de cavalo estava. Era de um animal de força, um burro, uma mula, um jumento.
e o grito se ouve foi muito mais um desconforto intestinal, né, de uma libertação de alguma coisa que fez mal ao subir a serra, do que a nossa independência. A independência de fato foi, entre aspas, consolidada quando ele se recusa a atender às exigências da corte portuguesa e assina um documento rompendo com essa corte. E nesse contexto vai surgir algumas guerras de independência no território brasileiro, alguns movimentos pró-independência e outros contra, essas guerras muito tênues, principalmente consolidadas ou focadas mais para o norte e nordeste. Houve também alguns movimentos de busca de resistência à independência aqui no sul, mas nada muito significativo. Tanto que ainda em 22, comecinho de 23 no máximo, as guerras de independência no Brasil estariam encerradas. Não havia forças de resistência à independência do ponto de vista interno. E aí começou-se a discutir e a se pensar como que se iria efetuar essa independência, né? Porque internamente já estava apaziguado, mas havia necessidade de um reconhecimento da independência por parte das nações estrangeiras. Curiosamente, quer dizer, nem tanto curiosamente, né, mas estrategicamente, eu acho que essa é a melhor palavra, o primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos, já dentro daquela sua política do século XIX, que entre outras ações famosas foi a doutrina Monroe, a América para os americanos, a política do grande porrete, a política da boa vizinhança. E aí os Estados Unidos nessa linha, pensando na América para os americanos, ele reconhece rapidamente a independência do Brasil, até porque na sua visão de contexto, se fosse para algum país se sobrepor à América, que fosse os Estados Unidos e não uma potência europeia, né? Na sequência, outros países vão se posicionar, alguns vão reconhecer França, Áustria, a própria Suíça, a Espanha, e um pouquinho mais para frente Portugal e Inglaterra. O interessante é que Portugal só reconhece a nossa independência em 1825 e muito inspirado e articulado num acordo com os ingleses, né? Portugal exigiu para reconhecer a nossa independência uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Essas 2 milhões de libras, obviamente o Brasil não tinha, porque quando Dom João voltou para Portugal, ele levou todos os nossos recursos. Não estranho, mas convenientemente, Portugal devia exatamente essa quantia para a Inglaterra, que por sua vez articulou um acordo transferindo a dívida para o Brasil. Obviamente um acordo tecido e costurado com astúcia inglesa e um acordo entre pai e filho, né, Dom Pedro e Dom João. Assim, em 1825, Portugal reconhece a independência. Voltando para a questão interna do Brasil, em 1823 começa a ser articulado um projeto de Assembleia Constituinte, no primeiro momento articulado pelos irmãos Andradas, né, que objetivava seguir os princípios liberais, as ideias do Montesquieu, do impedimento do reciproque, o poder legislativo, executivo, judiciário, uma constituição a princípio muito liberal, de princípios federalistas até, com uma certa independência para os estados, foi sendo feita e o Dom Pedro foi meio que sendo deixado de lado nessa Constituição, tendo muito mais um poder simbólico de destaque na Constituição do que um poder efetivo. Tanto é que quando chega a Constituição para o Dom Pedro, ele não gosta da Constituição, ele percebe, se é que ele já não sabia, que há uma manipulação por parte da elite. Ele simplesmente não aceita a Constituição, rasga, joga fora e vai fazer uma nova Constituição que viria a ser ortogada no dia 25 de março de 1824. Inclusive a rua famosa de São Paulo, 25 de março, é em homenagem a essa nossa primeira Constituição. Não sei se vocês sabiam disso, mas fica aí a curiosidade. Essa Constituição, ao contrário do esboço dos irmãos Andradas, é uma Constituição muito mais autoritária, uma Constituição que tem um caráter peculiar da criação do quarto poder, o chamado poder moderador, que por sua vez anulava todos os outros, era um poder exercido só exclusivamente pelo próprio imperador e dava a ele o poder de interferir em qualquer outra instância, tornando ele um ditador, né? E efetivamente acabando com qualquer característica democrática que a Constituição poderia ter. Ela entra em vigor e o Brasil fica efetivamente nas mãos de Dom Pedro. O governo Dom Pedro
já começou mal, pelo que a gente viu, muitas forças antagônicas entre a própria elite, houve um certo desconforto popular, eu digo um certo porque boa parte da população foi meio alijada, tirada desse processo, até porque a independência tinha muito mais o objetivo de mudar para mudar pouca coisa, tinha o objetivo de manter a escravidão, de manter os privilégios da elite, voto censitário, pouca participação popular, mas acrescenta-se a isso as questões mal resolvidas externamente por parte do próprio Dom Pedro, que se mostrou inábil para acordos diplomáticos e até para enfrentamentos, tanto que ele tentou em vão manter a planície cisplatina, entrou numa guerra com a Argentina, o Uruguai, que depois teve interferência inglesa e que depois culmina com a independência da planície cisplatina e o surgimento de um país que a gente chama hoje de Uruguai. Uma guerra que foi custosa para o Brasil, que já não tinha recursos e que aumentou a nossa dívida externa, né? Piorando a situação, em 1827, percebam aí, 5 anos após a Constituição, um pouco menos ainda, o Dom João, o pai de Dom Pedro, morre em Portugal. E aí, olha que situação insólita o Brasil passa a ter, né? Pela nossa Constituição, estava... A própria Constituição que Dom Pedro ortoga, em 24, previa que caso o herdeiro do trono português fosse herdeiro de um outro reino europeu, ele haveria que fazer uma escolha de qual reino, não poderia juntar os poderes, né? Era óbvio, era uma medida para que o Brasil não voltasse a ser colônia. E até quando foi feito esse adido na Constituição, ninguém pensava isso ser tão tangível, tão possível. Quando ocorreu de fato a situação, houve um mal-estar político no Brasil, né? Existiam aqueles que defendiam que Dom Pedro deveria unificar as coroas, quase que uma retomada do processo de colonização brasileira. Existiam efetivamente aqueles que exigiam que Dom Pedro de imediato já abdicasse do trono português e se mostrasse comprometido com o Brasil, e existia aqueles que tanto faz como tanto fez, né? O que prevalece ao final desse processo é um clima tenso no Brasil entre portugueses e brasileiros, né? Conflitos, inclusive armados, de violência, incidentes, a famosa Noite das Garrafadas, enfrentamento entre portugueses e brasileiros, e um desgaste político gigantesco para Dom Pedro. É nesse contexto aí, por exemplo, que em 20 de novembro de 1830 vai ocorrer o assassinato em São Paulo de um político que era caracterizado pelas suas defesas de ideias liberais, o Líbero Badaró, também nome de uma rua no Centro Velho de São Paulo, né, em homenagem a ele. E com o assassinato dele, Dom Pedro ficou ainda mais instável, porque foi atribuída a Dom Pedro, de alguma maneira, a responsabilidade pela morte do Líbero Badaró. Nesse sentido, o Brasil ficou efetivamente dividido. E aí Dom Pedro teve que fazer a sua grande escolha, né? Ou ficar no Brasil, nessa situação que cada vez parecia mais insustentável, ou renunciar ao trono brasileiro e ir para Portugal, assumir o seu trono lá em Portugal, até porque o trono português também estava ameaçado, o seu irmão português Dom Miguel estava pleiteando também o trono, mesmo ele não sendo primogênito. Diante disso, não restou muito na cabeça de Dom Pedro opções. E aí no 7 de abril de 1831 ocorre efetivamente a abdicação, a renúncia do trono de Dom Pedro, né? E aí ele vai para Portugal e usa o adido da Constituição, deixa no Brasil o seu filho como herdeiro legítimo do trono brasileiro. Com uma curiosidade, o filho dele, Dom Pedro, que viria a ser Dom Pedro II, tinha naquela época 5 anos e não poderia assumir o trono brasileiro. E aí a gente entra na segunda parte do nosso capítulo 3, aí, que a gente também já tinha falado alguma coisa com vocês em sala de aula, antes de toda essa pandemia aí que nos assola, que é o período regencial. A própria palavra regencial ou regência supõe administrar como se fosse um maestro, com uma batuta de um maestro para harmonizar as forças antagônicas. Pelo menos era esse o objetivo, né? Então a primeira maneira de se tentar administrar isso no Brasil foi a chamada regência trina provisória. O nome meio que se autoexplica, né? Trina, 3, provisória é porque haveria uma eleição para ser escolhido efetivamente quem seria o regente, né? A regência trina provisória, a princípio, era formada por José Joaquim Carneiro Campos, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, né? Daí também tem aqui em São Paulo a estação de metrô Campos Vergueiro,
e Francisco de Lima e Silva, um militar. Então havia forças antagônicas dentro da própria Trina, Força Trina. No dia 14 de 6 de 1831, a lei regencial estabelece a chamada Regência Trina Permanente. Nessa Regência Trina Permanente é escolhido 3 representantes para administrar o nosso país. Dentro dessas forças políticas que vigoravam no Brasil até então, a gente tinha 3 a destacar: restauradores, moderados e liberais. Restauradores queriam a retomada de Dom Pedro, a volta da monarquia efetiva ao Brasil. Liberais queriam um poder centralizado na figura de uma pessoa, mas com autonomia para os estados. E conservadores, por sua vez, um poder totalmente centralizado, política, administrativamente e até, por que não dizer, economicamente, nas mãos de uma pessoa só. Dito isso, essa regência vai durar de 1831 a 35. Foi composta por José da Costa Carvalho, João Braulio e Francisco de Lima e Silva. Destacou-se nesse período regencial o ministro da Justiça. Qualquer semelhança com o Brasil atual provavelmente seria uma mera coincidência histórica ou não, mas o nome desse ministro era Diogo Antônio Feijó. Diogo Antônio Feijó se destacava como uma liderança, uma figura respeitada tanto pelos liberais e conservadores, e foi nesse período também criado um adido que depois traria consequências não muito agradáveis para o Brasil, que foi a Guarda Nacional, que depois daria vazão para a origem do coronelismo e para as eleições do cacete, que vigorariam na Primeira República, que a gente vai falar mais para frente com vocês. Acabado esse período da Regência Trina Permanente, vai haver a escolha de um novo processo administrativo do Brasil. Esse processo vai culminar com uma pequena mudança nesse regime de regência. Em vez de trina, ela passa a ser una. E, como o nome já forte foi aparecendo durante o processo, o eleito foi Diogo Antônio Feijó. Governou o Brasil de 35 a 37. Ele teve problemas porque o Brasil estava passando por um processo de efervescência. No período regencial, uma das características é que houve uma série de revoltas de cunhos liberais e separatistas. Por pouco não teve o surgimento de vários países dentro do Brasil. A gente pode destacar algumas revoltas famosas, como a Farroupilha, que a gente vai falar, que chegou até efetivamente a separar por um período parte do sul do Brasil. A gente pode destacar revoluções ou revoltas lá em Pernambuco, na Bahia, no Maranhão, Balaiada, Sabinada, Cabanagem lá no Pará, e mostra todo esse clima de instabilidade que tomava conta do Brasil. Após 2 anos, chega ao fim o período do Diogo Antônio, e ele perde o poder e assume um outro representante da nossa elite, um cara chamado Pedro de Araújo Lima. Ele governa de 37 a 40, ele cria o ato adicional, que era para ele tentar ter mais força de administração, mais força política, e ele vai sofrer uma oposição, que vai surgir uma força política no Brasil conhecida como Clube da Maioridade. Clube da Maioridade era composto por Dom Pedro, ou Pedro de Alcântara, que viria a ser Dom Pedro II, e o que eles pediam? O nome já sugere que fosse dado um golpe, que a maioridade do nosso imperador, do filho de Dom Pedro I, fosse antecipada. E foi isso que aconteceu no dia 23 de junho de 1840, com o chamado golpe da maioridade, na qual, com cerca de, ainda não tinha 16 completos, 15 anos, Dom Pedro II é proclamado, aclamado efetivamente o imperador do Brasil. E aí a gente sai do período regencial e vamos entrar no período da nossa história que a gente conhece como Segundo Reinado. Mas isso são histórias para nossas próximas aulas, Lembrando que o nosso próximo vídeo não vai ser sobre o Segundo Reinado, mas vai ser sobre um assunto que é o primeiro da apostila 2, Primeira Guerra Mundial, Que é um assunto que eu sei que vocês gostam e a gente vai falar bastante disso aí ainda nas próximas aulas aí. Espero que vocês gostem desse vídeo aula, que vocês tenham aprendido com o professor Luciano, que fiquem tranquilos, com Deus no coração aí, que tudo de bom aconteça com vocês. Muita calma, serenidade, fiquem em casa nesse processo de pandemia e sempre lembre, tudo passa, Até a uva passa. Beijo no coração, queridos.